Alô, guerreiros e guerreiras que acompanham esse canal, tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim. Hoje nós vamos responder questões de direito administrativo. E para ser mais exato, o assunto é Princípios da Administração Pública, o artigo 37. Mas antes de entrarmos nas questões, eu quero avisar os senhores e senhoras que hoje é quarta-feira e para você estar concorrendo a uma assinatura que concurso, você tem até sexta-feira para ajudar o canal a bater a meta dos 5.000 inscritos. Lembra disso? É até sexta-feira, galera. Se essa meta não for batida, pode esquecer tudo que eu falei no vídeo e eu não vou soltar o sorteio. Beleza? Então é uma ótima oportunidade de você pôr o seu estudo em prática, principalmente agora com o edital aberto. Se você não conhece essa plataforma, dá um Google. Lá você tem várias questões, videoaulas, simulados. Então é uma grande oportunidade para você estar concorrendo a uma assinatura anual que concursos, beleza? É esse recado que eu tenho para vocês antes das questões. Vamos permanecer nesse formato de vídeo. O meu notebook ainda não chegou. As questões são da banca CESP, mas não são da plataforma que concursos. Eu retirei essas questões de um aulão que teve ontem, Direito Administrativo, Alfacom. Show de bola? Então, são 10 questões ótimas para você estar praticando o seu estudo. Show? Se você não se interessa por esse vídeo, deixa rolando do mesmo jeito e vai assistir o Amazon, que é muito melhor que o Netflix. Beleza? Só para deixar registrado esse momento. Show de bola? Vamos lá? Direito administrativo, princípios da administração pública, o artigo 37, 10 questões de certo ou errado. Eu vou ler da melhor maneira possível, certo? Para você estar pegando de primeira. Caso contrário, você volta e procura responder novamente. Show? Vamos lá. Primeira questão. Os princípios fundamentais orientadores de toda atividade da administração pública encontram-se explicitamente no texto da Constituição, como é o caso do princípio da supremacia do interesse público, certo ou errado? Bom, quem marcou errado, acertou, parabéns. Por que essa questão está errada? Bom, a questão fala em princípios explicitamente. E quando ele vai dar um exemplo de princípio explicitamente, ele fala no princípio da supremacia do interesse público. E nós sabemos que esse princípio é um princípio implícito e não explícito. Show de bola? Então, esse é o erro da questão. Vamos à questão de número 2. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição, os princípios da indisponibilidade, razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública, certo ou errado? Quem marcou certo, acertou. Segue o mesmo princípio da questão anterior. Ele fala o quê? Na pergunta, embora não estejam previstos expressamente. E cita aqui indisponibilidade, razoabilidade e segurança jurídica, que são 3 princípios implícitos na Constituição. Show? Basicamente aqui você tem que saber quais são os princípios explícitos e os implícitos. Vamos à terceira questão. Como um dos princípios da administração pública brasileira, a publicidade destina-se a garantir a transparência dos atos dos agentes públicos. E aí? Como um dos princípios da administração pública brasileira, a publicidade destina-se a garantir a transparência dos atos dos agentes públicos. E aí, o que é que você acha dessa questão? Beleza, tá certo, galera. Tá certinho, tá? A publicidade, ela garante a transparência nos atos dos agentes, beleza? É isso aí. Vamos embora. A próxima questão. 4. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre meios e fins, deve ser obrigatoriamente observado, sendo vedado, proibido, a imposição de obrigações e sanções em medida superior. Vou ler novamente. O princípio da proporcionalidade. Esse princípio é
É expresso ou implícito? Que determina a adequação entre meios e fins, deve ser obrigatoriamente observado, sendo proibido a imposição de obrigações e sanções em medida superior. Certo ou errado? Quem marcou certo, parabéns. Esse princípio, galera, primeiro que ele é um princípio implícito, beleza? E ele é aquele princípio que, vou citar um exemplo, você chega em um supermercado e você detecta que tem uma carne vencida sendo vendida, beleza? Mas aí você percebe que não foi por querer, você percebe que os donos ficaram surpresos e querem resolver aquela situação. Então, para não passar batido, senão você vai estar ferindo outro princípio, você vai aplicar a medida adequada para aquela situação, beleza? Aí você vai para outro supermercado e tem lá promoção de carne. Aí você vai e percebe que toda a carne que está sendo vendida, ela está vencida. E você ainda encontra outros tipos de problemas lá dentro. E você percebe que é tudo, estão fazendo tudo propositalmente. Então você ali aplica uma medida mais grave. Beleza? Então a proporcionalidade é agir o certo na medida certa e o errado na medida errada. É aquela balança, beleza? Eu só consigo explicar esse princípio no exemplo, beleza? Vamos à quinta questão. Como o direito administrativo disciplina, além da atividade do Poder Executivo, as atividades administrativas do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, funções atípicas. Os princípios que regem a administração pública previstos na Constituição Federal aplicam-se aos três poderes. Certo ou errado? Entendeu essa questão? Ó, como o direito administrativo disciplina, além da atividade do Poder Executivo, as atividades administrativas do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Os princípios que regem a administração pública previstos na Constituição aplicam-se aos três poderes. Certo ou errado? Pô, quem marcou certo, acertou, galera. Ó, princípios da administração pública. São eles explícitos e implícitos. Quais são os expressos? Explícitos. Dá no mesmo, né? Quais são os expressos? Quais são os implícitos? Aplicáveis aos três poderes, a administração direta e na administração indireta. Entre princípios não há hierarquia e nem prevalência. Show? Então, quem marcou certo, acertou. Vamos à sexta questão. Se uma autoridade pública fizer constar seu nome em uma propaganda do governo, estará violando o princípio da impessoalidade. E aí, certo ou errado? Essa questão é bem comum. Certo ou errado? Quem marcou certo, parabéns, acertou. Não pode estar ferindo a impessoalidade, que fica justamente nessa questão, né? Se tiver uma propaganda do governo e ali dizer, falar o nome do governador, por exemplo, tá errado, tá ferindo a impessoalidade, não a publicidade, beleza? É a impessoalidade. Há dores, mas eu vejo muito no meu interior. Beleza. Vamos aplicar na prova que não pode, tá bom? Questão de número 7. O administrador, quando esse rege a coisa pública, conforme a lei, desempenhando o papel de mero gestor, ele está na observância com o princípio da indisponibilidade do interesse público, certo ou errado? Quem marcou certo, parabéns, acertou. Um administrador trabalha direitinho, conforme a lei, desempenha o papel de um mero gestor de coisa que não é sua. Ele está na observância do princípio da indisponibilidade do interesse público, que é um princípio, que é um princípio implícito. Questão de número 8. O princípio da legalidade significa que a administração pública somente não pode fazer o que a lei proíbe. Vou repetir. O princípio da legalidade significa que a administração pública
somente não pode fazer o que a lei não proíbe. E aí, galera, certo ou errado? Essa questão aqui eu errei. E essa questão, ela tá errada, beleza? Ele trocou. Esse somente não pode fazer o que a lei não proíbe é para o particular. Esse princípio da legalidade, ele fala do particular, certo? E para a administração pública. O particular está lá no artigo 5º da Constituição, beleza? E para a administração pública está no 37. Para o particular, só será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, certo? Pode fazer tudo o que for permitido e a administração pública só faz o que estiver na lei. Então, citado na questão, essa liberdade toda só pode ser para o particular, beleza? Ele trocou, então fiquem ligados aí. Vamos à questão número 9. O concurso público para ingresso em cargo ou emprego público é um exemplo de aplicação da impessoalidade. Certo ou errado? O concurso público para ingresso em cargo ou emprego público é um exemplo de aplicação da impessoalidade. Certo ou errado? Quem marcou certo, acertou. O concurso público, ele não faz, ele não dá privilégios a ninguém. Quem passar na prova, passou. Essa impessoalidade é para não gerar esse tipo de privilégio, mas ela não impede restrições. Aí você encontra aí no concurso público, por exemplo, cota e PCD, pessoa com deficiência, certo? Esse tipo de discriminação pode, entendeu? Mas privilégios proposital não podem. Então, o concurso público, sim, é um exemplo da aplicação da impessoalidade. Beleza? Deu para entender um pouco? Vamos à 10ª questão e última. O dever do administrador público de gerir de forma ética e com boa fé se refere ao seu dever de eficiência. Certo ou errado? É o seguinte, preste atenção. O dever do administrador público de agir de forma ética e com boa fé se refere ao seu dever de eficiência. Certo ou errado? Quem marcou errado, acertou, certo? Fiquem ligados. Ele não trocou, o que a questão fez aqui foi trocar, né? Não é eficiência, é moralidade. Então, forma ética de agir, boa fé, tudo nesse sentido, tá voltado para moralidade e não eficiência. Beleza? Chegamos à última questão. É isso que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Aprendemos aqui em pouco mais de 15 minutos que princípio da administração pública. Quais são os princípios expressos? É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, escrito, explícito, positivados, certo? E tem os princípios implícitos, certo? Os princípios implícitos: supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, proporcionalidade, autotutela, motivação, ampla defesa e segurança jurídica. Aprendemos que são aplicáveis aos 3 poderes, a administração direta e indireta, e que entre eles não há hierarquia ou prevalência. E aí você pega esse conceito todo que eu acabei de dizer para você e vai anotando um por um conceito de legalidade, impessoalidade, etc, etc. Fechou essas anotações, começa a praticar. E esses exercícios caem muito bem para essa situação. Beleza? Show de bola? É o que eu tenho para hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui, para ter enriquecido o teu estudo. E eu espero que no final tudo possa valer a pena. Eu já fiz vários concursos, eu estou na pegada já faz um tempo. E uma coisa que não me faz desistir, apesar de ficar muito triste no meio do caminho, é fé, é Deus. Eu ponho Deus em primeiro lugar. Não sei, a única coisa que eu fico me perguntando é, não sei se isso é para mim
mas como nada me tira dessa rota, eu continuo tentando. Em 1 hora vai fazer sentido e eu vou atingir esse objetivo. Então, se você está triste, desanimado, ainda não conseguiu, calma. Quanto mais difícil, significa que tua hora está chegando. Beleza? Você precisa chegar no seu cargo lapidado para você não se tornar qualquer um funcionário público. Show de bola? Você precisa fazer a diferença lá dentro. É isso, valeu, muito obrigado. E você quer me ajudar nesse período de quarentena? Sim, porque eu não estou trabalhando e os clientes da minha empresa não estão chegando, estão com medo de investir. Quer me ajudar de verdade? Então compartilhe o vídeo, compartilhe os meus vídeos aí, deixa o teu curtir e se inscreve no canal, certo? Que aí você vai estar me ajudando, beleza? Valeu, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!